Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para a resolução de mais um exercício do exame de Físico-Química A do ano 2015, primeira fase, agora com a primeira questão do grupo 5. Entramos então na fase final da resolução do exame. Faltam dois grupos, o 5 e depois o 6, onde ambos tocam na Química do 11º ano, onde neste primeiro exercício do grupo 1, o tema deste exercício são as reações de oxidação-redução. Uma reação de oxidação-redução, uma reação onde há transferência de eletrões, ou seja, há espécies que cedem eletrões e existem outras espécies que recebem eletrões. Isso é que é uma reação de oxidação-redução. Bem, o exercício diz-nos o seguinte: o iodo molecular, I2, reage então com o hidrogênio molecular, H2, em fase gasosa, formando-se o iodeto de hidrogênio, HI, também gasoso. A reação pode ser traduzida por este esquema que nós temos aqui à frente, I2 mais H2, né, originar do 2HI, ou seja, uma mol de iodo molecular mais uma mol de hidrogênio molecular origina numa reação reversível 2 moles de iodeto de hidrogênio. Bem, a primeira questão diz-nos o seguinte: na reação de formação do iodeto de hidrogênio, considerada a variação do número de oxidação do iodo é, e teremos que completar, né? Sendo a espécie I2 o agente e podendo ser oxidante ou redutor. Bem, para nós resolvermos esta questão, nós vamos ter que olhar para a reação e determinar o número de oxidação de cada uma destas espécies. A determinação deste número de oxidação segue algumas regras. Eu aconselho mesmo a quem não está muito à vontade com estas regras a aceder à lista que eu tenho de Química 11º ano no YouTube, e um dos últimos vídeos tem o título Número de Oxidação, se não estou em erro, ou como determinar o número de oxidação ou algo do género, e nesse vídeo eu apresento as regras todas e faço um exemplo de cada uma, e penso que ao visualizarem esse vídeo ficarão com uma ideia bastante concreta de todas as regras e também de como se pode determinar o número de oxidação de diferentes espécies. Aqui neste vídeo eu vou aplicar apenas as regras que me servirão para esta reação, ou seja, apenas as regras que me servirão para determinar o número de oxidação das espécies presentes nesta reação. Então, por exemplo, aqui neste reagente I2, uma das regras diz-nos o seguinte, que é elementos isolados ou então substâncias simples, onde substâncias simples são substâncias compostas pelo mesmo tipo de átomos, que é o caso do I2, aí o número de oxidação é sempre zero, sempre zero. Elementos isolados e substâncias simples, o número de oxidação das espécies é sempre zero. Então aqui do iodo será zero neste reagente. O mesmo há de acontecer aqui com o hidrogênio, também uma substância simples, há de ser zero. Já aqui nos produtos da reação, no iodeto de hidrogênio, a coisa já não é bem assim. Nós temos aqui uma molécula com dois tipos de átomos diferentes. Temos então aquela regrinha que nos diz que os elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos, mais o hidrogênio, o número de oxidação é sempre mais 1. À exceção do caso onde temos o hidrogênio, por exemplo, ligado a um metal alcalino, que seria, por exemplo, o lítio com o hidrogênio. O lítio é um metal alcalino e aí o lítio tem número de oxidação mais 1. A molécula toda tem sempre a soma dos números de oxidação terá de ser sempre zero. Então, se neste caso eu escondesse o número de oxidação do hidrogênio, eu teria mais 1 mais x a ter que dar 0. O que neste caso o x teria que ser igual a menos 1, ou seja, o número de oxidação do hidrogênio na presença do metal alcalino lítio seria menos 1. Nos outros casos todos, o hidrogênio tem número de oxidação mais 1. Então aqui este hidrogênio tem número de oxidação mais 1. E o que eu pretendo aqui determinar é o número de oxidação do iodo nesta molécula. Bem, eu vou chamar aqui ao número de oxidação do iodo X, eu desconheço, e vou aplicar a ideia que numa molécula, vista a molécula ser neutra, né, ser uma molécula neutra a nível de carga, a soma dos números de oxidações das espécies tem que dar zero.
Então eu teria aqui mais 1, que é o número de oxidação do hidrogênio. Este coeficiente estequiométrico não risca nada aqui no cálculo do número de oxidação. Então teria aqui mais 1 mais x, visto que estou perante uma molécula, a soma dos números de oxidação tem que ser 0. O que quer dizer que aqui o x seria exatamente igual a menos 1. O que quer dizer então que o número de oxidação do iodo, no iodeto de hidrogênio, é menos 1. Depois de terminar o número de oxidação das espécies, quer nos reagentes, quer nos produtos, eu vou observar o que é que aconteceu ao número de oxidação dessas espécies, que elas tinham nos reagentes, e depois qual passou a ser o NOx, que é o número de oxidação nos produtos. Olhando aqui para o iodo tinha número de oxidação 0 e passou a ter número de oxidação menos 1. E agora reparem na semântica da coisa. Olhando para o número de oxidação, o número de 0 para menos 1, o número de oxidação diminuiu. Se o número de oxidação diminuiu, quer dizer que a espécie reduziu. Então isto é a reação de redução. Estas ideias semânticas ajudam a fixarmos estes nomes. Se o número de oxidação diminuiu, a espécie reduziu. Então estamos perante a reação de redução. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui ao número de oxidação do hidrogênio? Passou de 0 para mais 1. Então reparem, se o número de oxidação aumentou, quer dizer que a espécie oxidou. Então esta reação de oxidação, estas ideias semânticas são importantes para terem estes nomes na cabeça. Agora reparem o seguinte, o que me interessa aqui é o iodo, não é? Apenas me interessa o iodo. Se o iodo reduziu, quem reduz, aquela espécie que reduz é o agente oxidante. Porque obriga a outra espécie a oxidar-se. Ou seja, aquele que reduz é o agente oxidante. O hidrogênio, visto que oxidou, então é o agente redutor, porque obrigou a outra espécie a reduzir. Então o hidrogênio há de ser o agente redutor. Podemos trabalhar aqui pares oxidação e redução, mas a pergunta não pede isso. Eu sugiro mesmo que vejam aquele vídeo de oxidação e redução que eu tenho lá na lista do 11º, porque isto são casos específicos, né? Eu no vídeo mostro bastantes casos, mostro as regras todas e muitos casos associados a cada uma dessas regras e depois também alguns casos excepcionais, né? Bem, mediante tudo isto, na reação de formação do iodeto de hidrogênio, a variação do número de oxidação do iodo, bem, a variação do número de oxidação do iodo podemos chamar como delta NOx, né? Variação do número de oxidação do iodo, a variação do número de oxidação vai ser o número de oxidação final, menos 1, menos o número de oxidação inicial, que era 0, então está a dar menos 1, né? Então aqui teria a variação do número de oxidação do iodo foi menos 1, sendo a espécie 2 o agente se reduziu, né? Se o número de oxidação diminuiu, a espécie reduziu, então o iodo é o agente oxidante. Então a resposta correta aqui seria oxidante, sendo que a resposta correta seria então a resposta B, onde a variação do NOx foi menos 1 e o iodo é o agente oxidante. Fico-me então por aqui quanto a esta questão. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Até um próximo vídeo. Volto já mesmo rapidinho.